Muito bem, então vamos lá para o nosso capítulo 7 agora, falar sobre o gerenciamento dos custos. E como você pode ver no gerenciamento do cronograma e no próprio gerenciamento do escopo, nós seguimos realmente isso passo a passo no nosso planejamento dos projetos, no gerenciamento do dia a dia dos projetos. Então qual será o objetivo dessa nossa área aqui? É a gente poder estimar os custos das tarefas, então nós queremos colocar agora um valor monetário. Quando a gente fala de custos, nós queremos um valor monetário. O que é o valor monetário? É um valor em dinheiro, em reais, em dólar, em qualquer outra moeda que você tiver. Um valor monetário, seja para os pacotes da EAP, mas também para as nossas tarefas do cronograma. E que benefícios que isso aqui vai trazer para a gente, né? Quanto mais bem quebradinho tiver aquele seu planejamento, e eu vou procurar retomar um pouco rapidamente aqui nessa nossa primeira aula do módulo 7, você fez o termo de abertura do projeto, eu vou falar disso novamente aqui no fim da aula, onde você já tem uma estimativa, que nós chamamos de uma estimativa de ordem de magnitude, que é uma estimativa grosseira, que veio já do seu business case, de viabilidade, documentos de negócio que foram a entrada para o seu termo de abertura do projeto. Provavelmente você chutou um valor lá, que não é um chute qualquer. É um chute dentro de parâmetros, dado que você já tem histórico, dado que você já tem uma ideia. Mas que ainda não foi feito o detalhamento. Isso é muito importante você entender aqui. Digamos que você está fazendo a pintura da sua casa. Você foi lá e tem uma ideia. Quanto é que será que fica para pintar uma casa como amiga? Digamos que R$10.000 para pintar isso aqui. Aí você vai fazer o seu planejamento detalhado, onde você começa a fazer o plano de projeto, que nós já fizemos, né? Você já fez seu plano do escopo, você já coletou os requisitos, então precisa ter a pintura, precisa ser branca, lavável, precisa a parte externa ter uma tinta diferente, eu quero ter uma tinta para cada quarto, enfim, coletou os requisitos, fez sua declaração do escopo, fez sua estrutura analítica do projeto. Então lá na EAP, agora eu sei o que significa essa pintura, né? A pintura da casa do Mário, por exemplo, tem a pintura da área da churrasqueira, que é diferente. Tem a pintura da área externa, que vai outra coisa. Tem a pintura do quarto, dos quartos, e aí o quarto das crianças, por exemplo, é diferente do quarto do casal, e por aí vai. E assim, quando você começa a detalhar melhor, você vai poder ser mais preciso nos seus valores, colocar valores lá dentro do pacote de trabalho. E lembra que a gente fez as tarefas já, né? Passamos lá pelo nosso 6.1, que era o plano de gerenciamento do cronograma, definir atividades, que nós já fizemos também. Você sequenciou as atividades, estimou as durações, saiu com o seu cronograma lá no 6.5. Então, quanto mais detalhe você tem, pensando nessa questão da pintura, você vai chegar num refinamento aqui, num valor muito mais preciso. Poxa, para pintar era R$10.000, mas agora que a gente coletou um monte de informações aqui, eu estou vendo que tem um quarto lá que está com mofo, então a gente vai precisar tirar toda a massa, a gente vai precisar passar um impermeabilizante, a gente vai precisar emassar de novo, pintar de novo, passar alguma coisa especial. E aí você vai ver, poxa, então essa estimativa aqui de 10.000 que eu tinha visto, quando eu quebro todo em detalhe aqui, eu posso ver que vai ficar mais do que isso ou menos do que isso. Não quer dizer que eu errei aqui. Quer dizer que eu não tinha todas as informações naquele momento. E aí eu vou atualizar o meu planejamento e verificar se você quer continuar. Então, fazer de novo o seu planejamento ou verificar aquele planejamento inicial e aí avaliar se você quer continuar. Vamos dar uma olhada aqui de uma maneira um pouquinho mais limpinha, aqui, mais resumida, né? Então, aqui nós temos estimativa de ordem de magnitude, né? Nós temos aqui só uma ordem de valor. Ordem de magnitude. Vou colocar aqui ordem de magnitude. E aí quando você faz o seu planejamento detalhado, a gente refina isso e você tem o seu planejamento refinado ou detalhado, onde nós vamos chegar em mais detalhes aqui. E é isso que vai acontecer ao longo do caminho. Então o gerenciamento dos custos, ele já começa de certa maneira desde a sua iniciação, no planejamento. Agora que nós já temos o escopo, agora que nós já temos as tarefas, a gente vai poder fazer uma estimativa melhor. E você vai observar ainda que está faltando a área de recursos, que é o nosso capítulo 9. Então 9.1 e o 9.2, que é o plano de recursos aqui. A gente vai precisar dele, vamos ter que voltar nos custos depois. E aqui tem o estimar os recursos das atividades, estimar recursos que vai ocorrer aqui também, vai ajudar a gente a atualizar o planejamento dos custos, ok? Então vamos lá, dar uma olhada do que é o objetivo dessa nossa área.
Gerenciamento dos custos, ele inclui os processos envolvidos em planejar o gerenciamento dos custos, então planejar e estimar esses custos e determinar o nosso orçamento para depois poder controlar esses custos, de modo que o projeto possa terminar dentro do orçamento aprovado. Então ele deve considerar os requisitos e restrições das partes interessadas, porque de certa maneira aqui a gente está falando de orçamento, mas não é só o orçamento, é o fluxo de caixa também, tem uma curva S aqui, tem os seus desembolsos lá mensais, enfim. Porque eu vou falar, eu quero gastar 10 milhões no meu projeto, mas é 10 milhões de uma vez, tem que pagar hoje, é 100 mil por mês, a cada bimestre, aí você pode tornar o seu projeto mais viável ou menos viável, espaçando esses pagamentos, que a gente chama de Project Finance. Qual vai ser a necessidade de recursos, como é que você faz para poder financiar esses recursos aqui, quanto sai por mês, quanto entra por mês no seu projeto. Essa área se preocupa principalmente com os custos dos recursos necessários aqui para completar atividades, e quando a gente fala de recursos, é recursos humanos, recursos físicos, materiais, equipamentos, instalações, tudo que você precisar. Então, se eu precisar de aluguel, depreciação, entra tudo aqui como diferentes tipos de custos. Pode abordar os processos e técnicas adicionais, como retorno do investimento, fluxo de caixa que eu falei para você, análise de recuperação do investimento. Então, quanto mais complexo, na verdade, em geral, quanto mais caro for o seu projeto, mais técnicas de custos e de finanças você vai precisar aqui. Eu quero falar para você também sobre tipos de custos. A gente tem algumas grandes categorias aqui de custos que é importante a gente saber. Em primeiro lugar, diferenciar o que são custos diretos do que são custos indiretos. Os custos diretos são assumidos integralmente pelo nosso projeto, então eles não necessitam de rateio, quer dizer, só o projeto gasta aquilo. A mão de obra ou máquinas, viagens, coisas que é só do projeto. O que é um custo indireto? Um custo indireto é aquele que você rateia ou distribui com várias outras atividades da organização. São custos gerais. Pode ser custos, por exemplo, energia elétrica, manutenção predial, pode ser um custo de pesquisa e desenvolvimento. E aí, muitas vezes, a pessoa fica em dúvida quanto a isso, né? Você talvez esteja em dúvida pensando na sua organização, no seu projeto. Quem define o que são custos diretos e indiretos é a sua organização, porque ela que vai te dizer qual é o critério aqui de rateio. Muitas vezes, né, o custo direto a gente já sabe, então vou ter pessoas, vou ter materiais, coisas que eu compro para o meu projeto, né, equipamentos, etc. aqui. E aí vem custos indiretos, vamos dizer que 10% do valor do projeto é de despesas administrativas. Vamos dizer que 1% do projeto vai para pagar o aluguel do prédio da empresa, por exemplo. Então isso aqui vem de uma política da organização. E essa política entra nos fatores ambientais da empresa. É obrigatório você seguir. Você tem que perguntar aí dentro da sua empresa como é que é feito esse rateio, como é que funcionam as coisas. E existem ainda os custos fixos e os custos variáveis. Então, como o próprio nome diz, o custo fixo é aquele que não se altera de acordo com a quantidade de trabalho. Então, se você, por exemplo, comprar 10 computadores, por exemplo, não importa se você for usar ele um dia, se você for usar ele 10 meses, né, um ano inteiro, não importa. Você vai pagar o mesmo valor dos computadores. Então, custo fixo. O que é um custo variável? Um custo variável é aquele que vai ficando mais caro quanto mais você usa. Então, materiais utilizados que sejam materiais descartáveis, né? Materiais de consumo, como por exemplo, digamos que você utiliza, vamos dizer que você utiliza copo descartável para o seu projeto, né? Então, quanto mais dias tiver o projeto, mais copo você vai usar, mais caro vai ficar. Vamos dizer que você usa horas das pessoas e você paga essas pessoas por hora. Quanto mais horas trabalhadas, mais dinheiro você vai pagar. É um custo variável. Então, dependendo aí da maneira como você apropria isso no seu projeto, você vai poder colocá-lo como um custo fixo, como um custo variável. E lembra que isso aqui é uma escolha do gerente do projeto com a sua equipe. Você pode ter restrições ali, né, que seriam as políticas da organização, mas uma mesma coisa pode ser classificada como fixo ou variável às vezes. Digamos que você tem aqui um aluguel, como eu coloquei aluguel. Digamos que você aluga uma sala para o seu projeto. Se você paga um valor, independente de você usar ou não, aí ele entra como um custo fixo. Vamos dizer que você paga 10 mil reais para ter uma sala por um ano. Se você nunca for lá, você vai pagar 10 mil reais. Se você for todos os dias lá, você vai pagar 10 mil reais também. Então, custo fixo. Mas eu também posso caracterizar um aluguel
que fosse um aluguel variável. Então eu posso, por exemplo, digamos que eu alugo capacete de proteção. Eu alugo um trator, por exemplo, alugo uma patrol, e eu alugo por hora, por dia, por mês, por semana, e é um custo variável. Cada hora que eu ficar com aquele equipamento, com aquele trator, por exemplo, eu pago R$500 por hora. E aí, quanto mais horas, mais caro. Então, essa questão de fixo e variável aqui depende da maneira como foi feito o seu contrato ou como está sendo feita a apropriação dos recursos. Ficou claro para você? Espero que tenha ficado claro aí para você. Manda dúvida lá no grupo se você quiser mais exemplos aqui. Mas um custo fixo é algo que você pagou, independente de você usar uma vez, de você usar 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, você vai pagar o mesmo valor. O custo variável é que quanto mais vezes você usa, quanto mais horas você usa, quanto mais dias você usa, mais caro vai ficando. É variável, então, ok? Custos diretos, para a gente poder retomar aqui e passar para o próximo slide. Custo direto é aquele que é só do seu projeto. Ninguém mais paga aquilo. E os custos indiretos são aqueles que você divide ou faz um rateio para outros projetos ou outras áreas da organização. Bom, a gente tem o custo de propriedade, aí aqui são algumas coisinhas a mais aí que não aparecem lá no guia PMBOK, mas para você, de repente, se deparar com isso, a área de custos é uma área muito sensível dos nossos projetos. A gente tem custo de desenvolvimento, de desenvolver alguma coisa. Temos custos de produção, temos custos operacionais e de manutenção. Isso aqui pode ou não fazer parte do projeto, se houver um período de garantia, porque muita gente fala isso. Ah, Mário, mas a garantia, o suporte, se tiver reparo, faz parte do projeto, sim ou não? Depende, porque muitos projetos, né? Você tem, isso já aconteceu em vários projetos meus, né? Você tem 12 meses de projeto e aí você tem 6 meses de operação assistida ou de garantia. Se alguma coisa quebrar aqui ou precisar ser modificada, o custo ainda é do projeto. O projeto só é encerrado depois desse período de garantia. Você também pode ter um projeto em que não exista nada de período de garantia. Você chega aqui, faz a entrega e acabou. Se quebrar é problema da pessoa, não tem garantia, ela mesma que vai pagar. E temos os custos de eliminação associados ao produto, uma vez que ele tenha atingido o fim da sua vida útil ou ponto de inutilidade. Isso também, mais uma vez, vai depender da decisão sobre o ciclo de vida do produto e do projeto, se faz parte daquele seu projeto ou não. E o último slide para a gente tratar aqui é sobre a precisão das estimativas, que eu estava falando lá no comecinho da nossa aula, dessa aula aqui. Então, aqui, né, é mais para você ter uma ideia de que a ordem de magnitude aqui na iniciação, ou se a gente pensar aqui no nosso pré-projeto, onde nós temos viabilidade, nós temos busca de informações, essa ordem de magnitude aqui pode ter um erro de até quase o dobro, se a gente for pensar, né? Mais 75% ou menos 25%. Aí você faz estudos até você poder chegar na aprovação do projeto mesmo, né? Muitas vezes o TAP é aprovado aqui, mas tem gente que aprova na ordem de magnitude. Então aqui é uma opção. Você vai ter uma precisão maior porque você já fez um planejamento inicial, um pré-planejamento. Quando você faz cotação orçamentária, eu já tenho aqui o cronograma, já tenho o EAP, especialmente a EAP, aqui já tem EAP, já tem o cronograma, eu tenho uma precisão de 10, mais 10 ou menos 20% aqui. Quando você desenha a solução, está tudo detalhadinho, com todas as coisas que vão precisar ser feitas, em torno de 15%. Quando você está já construindo, revisão final aqui 5 a 10%, e no seu contrato, em geral, 3 a 5%. É claro que isso aqui é sugerido, ok? Então você pode usar essa estimativa grosseira de ordem de magnitude aqui como sendo uma estimativa inicial, só para você ter uma ideia. Então aqui, quanto vai custar um prédio de 20 andares? Vai custar mais ou menos 10 milhões aqui, ok. Começa a planejar, ver qual que é o terreno, vai ser utilizado aqui para aprovar o projeto. Agora a gente sabe que, na verdade, não vai ser 10. Esse terreno aqui não precisa de tantas coisas como o outro, vai ser 9,5 milhões. Começa a fazer aqui, aí você vai ter 9,420, uma precisão muito maior para você poder gerenciar o seu projeto, ok? Qual é a precisão aceitável? Depende do seu projeto e também depende de tipos de projeto. Muitas vezes em projetos de inovação,
a gente tem uma incerteza muito maior. Em projetos que já são mais repetíveis, nós já temos um conhecimento maior sobre eles, como é o caso da construção civil, a gente tem essas margens de erro aí de 5%, 10% para a sua execução. Ok? Nós vamos nos aprofundar nisso nas próximas aulas. Fica ligado aí, vem o planejar o gerenciamento do custo, estimar os custos, e aí nós vamos determinar o nosso orçamento do projeto e depois controlar os custos deste projeto aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.